A série animada do Batman dos anos 90 é certamente um dos desenhos baseados em histórias em quadrinhos mais aclamados ao redor do mundo. A animação foi uma das grandes responsáveis por popularizar o herói e sua vasta galeria de vilões, além de introduzir personagens icônicos como a Arlequina, que hoje em dia é um dos grandes nomes da DC Comics, e aqui no Brasil, imortalizar a voz do contumaz Márcio Seixas como Cavaleiro das Trevas. Percebendo esse sucesso, a Warner precisava de um substituto à altura para manter os fãs por perto, e assim nasceu o Batman do Futuro. Se liga aí em algumas curiosidades sobre a série. Batman do Futuro foi ao ar originalmente entre 1999 e 2001, tendo um total de 52 episódios. Criada por Paul Dini, Bruce Timm e Alan Burnett, basicamente a santíssima trindade das animações da Warner, a animação apresentava um Batman repaginado, e a ideia inicial era que o seriado fosse voltado para o público infantil, principalmente para vender brinquedos. Mas os produtores decidiram seguir por um caminho mais sério e até mesmo mais adulto. Inclusive, a animação Batman do Futuro, O Retorno do Coringa, foi o primeiro desenho da Warner a receber a censura PG-13. Antes disso, todos os seus outros filmes tinham sido classificados como livre para todas as idades. Por falar no filme, uma das coisas mais legais em Batman do Futuro é descobrir a origem dessa versão do Coringa. Afinal de contas, a série se passa em 2039, e o Coringa não conseguiria estar na ativa após tantos anos. Será? Bom, no filme nós descobrimos que Coringa e Arlequina sequestram o Robin Tim Drake e o fazem passar por uma transformação para pensar que é filho do casal, o Coringa Jr. Em um último ato de crueldade, o Coringa quer que o seu filho assassine o Batman, mas o garoto consegue recobrar a consciência e, em vez disso, dispara um projétil no meio do peito do palhaço do crime, matando-o e surtando logo em sequência. Depois disso, Tim Drake abandona o manto de Robin e tenta levar uma vida normal, mas o Coringa tinha implantado um chip nele que aos poucos transformava o seu DNA e basicamente o tornaram um clone do Coringa original. E assim o vilão ressurge mais uma vez. Outra coisa interessante sobre o retorno do Coringa é que o filme foi tão criticado pela violência exibida que teve de ser relançado em uma versão censurada. Nessa nova versão, o sangue foi retirado, os palavrões foram redublados e até mesmo a morte do Coringa foi alterada. Em vez de ser atingido no peito por Tim Drake, o vilão é empurrado pelo garoto até uma sala com tanques de água e alguns fios de energia soltos. Ao tentar sair de lá, o Coringa escorrega e morre eletrocutado, mas essa morte não é mostrada em cena. E outra coisa que acabou não sendo mostrada foi o último episódio da série. A produção tinha um último episódio planejado, mas ele acabou cancelado devido à proximidade com os ataques terroristas do 11 de setembro, e assim a série ficou sem um final. Mas isso foi reparado em 2005, no último episódio da segunda temporada de Liga da Justiça Sem Limites, chamado Epílogo. Nesse capítulo, Terry McGinnis faz um teste de DNA e descobre que é filho de Bruce Wayne, o que pra ele é um completo choque, já que ele cresceu ao lado do seu verdadeiro pai. Só que mais tarde nós descobrimos que tudo isso foi um plano de ninguém menos que Amanda Waller. Por mais que tivesse suas desavenças com o Cavaleiro das Trevas, ela acreditava que o mundo sempre precisaria de um vigilante como ele, e assim desenvolveu o projeto Batman do Futuro. Enquanto pensava que estava recebendo uma vacina, na verdade o pai do Terry estava recebendo um composto que transformaria o seu DNA no DNA do Bruce Wayne. Mais ou menos o que aconteceu com o Coringa e o Tim Drake. Depois aconteceu o que tem que acontecer para os pais terem filhos e assim nasceu o Terry. Ou seja, ele não é filho do Batman, mas um clone do Bruce Wayne. O legal desse episódio é que ele termina com a Amanda dizendo que o Terry foi criado para seguir todos os passos do Batman, mas ele não precisa ser exatamente igual a ele, principalmente no que se trata de cuidar das pessoas que ele ama. Assim, Terry e Bruce fortalecem uma relação de pai e filho, e o Batman do Futuro pede a sua namorada Dana Ten em casamento.
Ah, é um final legal, vai, pô. Mas quem não teve um fim, na verdade teve um começo em Batman do Futuro, foi o Z. Muita gente não sabe, mas Projeto Zeta é um spin-off, e o piloto da série foi o 20º episódio da segunda temporada de Batman do Futuro. Mais ou menos o que aconteceu com a série do Flash, que começou em Arrow. Mas nesse episódio em específico, o Terry vai investigar um androide que fugiu da Agência Nacional de Segurança e está colocando a vida das pessoas em risco. Nós descobrimos que o Zeta foi enviado para assassinar um inocente. Isso faz com que ele desperte a sua consciência e decida nunca mais matar. Depois de um confronto com o Batman do Futuro que termina com os personagens se tornando aliados, o Zeta foge e o resto da história a gente acompanha na série dele. Mas engana-se quem pensa que Batman do Futuro foi criada apenas para vender brinquedos. Os criadores queriam explorar temas como a batalha de classes e a corrupção. E isso pode ser percebido em detalhes sutis, como a diferença das roupas entre os ricos e os pobres. Inclusive, as moradias refletem os status sociais dos moradores, com os mais pobres e miseráveis morando nos andares mais baixos e até mesmo no subsolo, enquanto os milionários habitam o topo dos arranha-céus de Nova Gotham. Outra coisa interessante é que o visual de toda a série, incluindo o panorama da cidade, foi fortemente inspirado nos animes, principalmente Akira e Metrópolis. A moto que o Terry usa para fugir da gangue dos Coringas e que consequentemente leva ao encontro entre ele e Bruce Wayne logo no primeiro episódio é uma homenagem à moto do Kaneda. E outra grande influência para o desenho foi o filme Blade Runner. Depois de descobrir que Bruce Wayne era o Batman, Terry rouba um dos seus trajes para se vingar da gangue dos Coringas. E apesar de não gostar dessa situação, o Bruce vê no Terry alguém digno de levar o manto adiante. Mas esse traje do Batman do Futuro possui uma série de vantagens em relação ao Cavaleiro das Trevas original. Para começar, ele possui propulsores nas solas, que somados com esses planadores debaixo dos braços, permitem que o Batman possa voar, além de garantir esse visual icônico do personagem. A armadura é totalmente à prova de balas e ainda amplifica a força do seu usuário em mais de 10 vezes. Além de potencializar a sua velocidade e os seus reflexos. A máscara possui visão noturna e infravermelha e é imune a gases e fluidos tóxicos. As suas orelhas também escondem um comunicador capaz de captar qualquer frequência. Fora isso, ele também tem acesso a todos os acessórios clássicos do herói, como os Batarangs e o bate-repelente de tubarão. Tá bom, a gente nunca viu o Terry usando, mas deve estar lá no cinto de utilidades. Max Gibson era uma amiga do colégio de Terry que descobre sua dupla identidade e se torna uma espécie de conselheira com quem ele pode conversar sobre sua vida heróica. A personagem foi introduzida através de uma ordem dos produtores, que queriam uma personagem feminina recorrente para atrair as garotas para o desenho. Os roteiristas não gostaram da ideia, já que o Terry tinha o Bruce com quem conversar. Além disso, um dos planos iniciais era que o irmão mais novo do Terry descobrisse a identidade do Batman do Futuro e também se tornasse uma espécie de novo Robin, o que acabou não acontecendo com a introdução da Max. A idade de Bruce Wayne nunca é revelada na série. Isso porque a Warner não queria que o público encarasse o personagem como um herói aposentado e decrépito, apesar de ser o que a gente estava vendo. Assim, a verdadeira idade do personagem permaneceu um mistério. Muita gente falava que ele estava entre os seus 60 e 70 anos por causa da aparência, só que mais tarde um dos produtores revelou que o Batman tinha na verdade 80 anos. Mas não parecia tão velho por ter passado boa parte da sua vida aprimorando o seu corpo e sua mente. Com essa informação, no episódio final, aquele de Liga da Justiça que se passa 15 anos após os eventos de Batman do Futuro, Bruce Wayne já está com 95 anos de idade. Bem que dizem que vaso ruim não quebra. Batman do Futuro quase ganhou uma adaptação em live action. Em 1999, Paul Dini, o roteirista do desenho, também foi designado pela Warner para escrever o roteiro para um filme do Batman do Futuro, que inclusive já tinha seu diretor escolhido. Boaz Yakin, de filmes como Duelo de Titãs e Fresh.
Mas o projeto acabou cancelado em 2001 e a Warner decidiu apostar na adaptação de Batman Ano 1, dirigida por Darren Aronofsky. Como vocês devem imaginar, esse projeto também foi cancelado e finalmente em 2005 Christopher Nolan dirigiu Batman Begins. De acordo com alguns rumores, a Warner voltou a cogitar um filme do Batman do futuro antes de dar início ao seu novo universo estendido. Mas como as coisas estão se encaminhando, parece que a gente não vai ver o personagem ganhar vida nos cinemas tão cedo. Ainda assim, o Batman ganhou uma versão em live action. Não tem os efeitos especiais nem as atuações que nós gostaríamos de ver, mas em 2015 o canal A Natural Project lançou Batman Beyond, The Series, uma websérie em 8 episódios que mostrava a vida de Terry McGinnis de uma maneira um pouco diferente, mas até bem fiel ao material original. Se você conseguir assistir até o final, até que tem uns momentos interessantes. Mas para quem tá interessado em uma continuação oficial, pode sempre contar com as boas e velhas histórias em quadrinhos. Com o passar dos anos, o personagem sofreu várias repaginadas e a revista que acompanhamos hoje em dia está sendo lançada desde 2016, com o evento Renascimento da DC Comics. Ela começou acompanhando Terry McGinnis, mas hoje nós temos uma Batwoman do futuro, que é ninguém menos que Helena Grayson. Sim, a filha do Dick Grayson, o Robin original e nosso amado Asa Noturna. E aí, já sabia tudo sobre o personagem? Comenta aí embaixo o que você quer ver nos próximos vídeos da Legião dos Heróis e aproveita para seguir a gente nas nossas redes sociais, me seguindo lá no Instagram também, @MaidanaLH. É isso, legionários, e que a força esteja com vocês. Esse microfone tá meio fora da minha cara, né, velho? Acho que assim fica melhor. Bem que dizem que tem um da vida pela frente. Por falar no uma das coisas mais legais em é a idade de Bruce Wayne. Isso porque a Warner não queria que o público encarasse o dessa versão do Coringa. Coringa.